Shalom, crianças! Tudo bem? Como é que vocês estão aí? O tio Léo aqui está com muita saudade de todos, né? Como nós aqui estamos na expectativa de nos reencontrarmos novamente, né? Porém, nós não podemos por enquanto. Enquanto isso, estamos fazendo o possível para ter os nossos cultinhos, né? Estamos fazendo os cultos online. Então, eu espero que vocês aí estejam bem alinhadinhos, atentos, né? Prestando bastante atenção e não perdendo nenhum dos nossos cultinhos. Tá bom, crianças? O tio Léo espera que estejam todos bem, todos aí na casa de vocês, o papai e a mamãe, os parentes aí que estão com vocês, tá? Então agora vamos nos preparar para mais um cultinho. Vamos agora nos esvaziar de tudo aquilo que nós passamos no dia de hoje, tudo aquilo que nós vivemos esses dias e vamos nos concentrar na palavra de Deus, naquilo que Deus tem preparado para nós. Tá bom? Então o tio vai orar, fazer uma oração para a gente iniciar, tá bom? E aí o tio espera que vocês tenham aí um cultinho bem abençoado e que Deus fale no coração de vocês. Beleza, criança? Então vamos lá. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, fechar os nossos olhinhos e orar ao nosso Pai. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos está dando para ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, Pai, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco, que o Teu amor, Pai, venha alcançar o coração de cada criança, que o Teu Espírito Santo venha fluir agora na casa de cada um, que cada um possa se sentir, Pai, cheios da Tua presença, que cada criança agora esteja com o seu coraçãozinho aberto e que o Senhor venha falar, Pai, aquilo que o Senhor deseja no coração de cada criança, de cada família, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um cultinho abençoado, um louvor maravilhoso, que o Senhor venha aceitar o nosso louvor. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém, crianças. É isso aí, vamos lá.
Ele ama cada um de nós. Ele se entregou naquela cruz pelas nossas vidas, pela sua vida, pela vida da sua família, pelas nossas vidas, nós que estamos aqui, pelo mundo. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou tanto o mundo, o amor dele era tão grande, que ele entregou o seu Filho para que nós tivéssemos vida. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, que o Senhor amou o mundo de tal maneira. O seu amor era tão grande, Pai. O seu amor é tão grande, Senhor, que o Senhor entregou ali na cruz, Pai, o seu bem mais precioso. E nós queremos te adorar, Pai, neste dia, em gratidão, em adoração ao teu nome, por esse grande amor, Senhor. Aleluia. Cante assim pra ele. Tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente
crianças, agora nós vamos então para uma hora muito especial, que é a hora da nossa história. Como eu sempre falo, a hora que eu gosto muito, porque eu creio que quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Senhor, Ele está falando aos nossos corações. Então já se conecte com Deus aí, eu creio que todos já estão, conectados, tivemos um louvor abençoado e agora nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco neste dia. E eu espero, como o tio Léo já disse, que todos estejam aí conectados, que todos esses domingos que nós estamos gravando para vocês, esses cultinhos online, vocês estejam recebendo do Senhor. Porque é muito importante que a gente alimente o nosso espírito, nossa alma com a palavra, com a presença de Deus, porque ela, é o Senhor Jesus que nos dá essa força para que a gente continue. Então, preste bastante atenção agora. Se conecte aí com Deus, não é hora de ficar no celular, de assistir TV, agora é a hora do seu cultinho, é a hora que o Senhor vai falar com você. Então preste bastante atenção, abra o seu coração, fique com seus ouvidinhos bem atentos, porque o Senhor Jesus vai falar com a gente neste dia. Então nós estamos agora numa sequência, de ministrações sobre as parábolas, ou seja, sobre as histórias que Jesus contava para os seus discípulos, para aquele povo, para ilustrar, para que eles aprendessem algo com aquelas histórias. E hoje nós vamos então aprender mais uma parábola que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos e para todo aquele povo. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Olha só, essa parábola está então escrita na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 15. Olha só, e eu tenho aqui uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que é esse animalzinho aqui? Vocês sabem qual é? Parece um cordeirinho, parece um cachorrinho. Não, Essa aqui é uma ovelhinha, é uma ovelha. E o nome da nossa parábola de hoje, como aqui já diz, o bom pastor. Então hoje nós vamos aprender, crianças, essa parábola, a parábola do bom pastor. Então olha só, primeiramente eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é um pastor? Vocês sabem o que é um pastor de ovelhas? Um pastor de ovelhas, olha só, um pastor de ovelhas. Vocês sabem o que é? Respondam aí. Um pastor de ovelhas, crianças, é aquela pessoa que cuida das suas ovelhinhas. É aquela pessoa que protege elas. Às vezes, vem algum animal feroz querer pegar a ovelhinha e o pastor, ele protege as suas ovelhas de todo mal, de todo perigo. E ele também leva as suas ovelhinhas para passear, leva as suas ovelhinhas para comer graminha, verdinha, fresquinha, ou seja, ele alimenta as suas ovelhas. O que mais? O pastor também leva as suas ovelhinhas para um riacho, para que ela beba uma água fresquinha, Então, o pastor é aquele que protege as suas ovelhas de todo mal e que também caminha com elas, leva elas ali para se alimentar. Ou seja, então o pastor é aquele que cuida das ovelhas. Isso mesmo, muito bem. E esse aqui então é um pastor, olha só. Ele está lá nesse campo verde, olha, um dia muito lindo de sol, tem as árvores, tem aí as nuvens e olha só, o pastor então estava lá cuidando das suas ovelhas. Então, a parábola que Jesus nos conta neste dia é sobre o bom pastor, ou seja, aquele que cuida das suas ovelhas. Então ele diz que um certo dia o pastor estava lá com as suas ovelhas. E olha só quantas ovelhas, crianças.
crianças, aqui não tem todas, mas a palavra fala que esse pastor que nós estamos aprendendo hoje, ele tinha 100 ovelhas. Olha quantas! Não era só 10, não era só 20, não era só 30, eram 100 ovelhas. Ele tinha muitas e muitas ovelhas e ele cuidava de cada uma delas. Às vezes, quando a ovelhinha ficava doente, ele ia lá e passava o remedinho, cuidava delas. Então, esse pastor cuidava muito bem das suas ovelhas e ele tinha quantas mesmo? Quantas ovelhas? 100 ovelhinhas. Ele tinha 100, muitas e muitas ovelhas. Só que um certo dia, que ele teve lá o seu tempo com elas, levou elas para comer a graminha, tomar a aguinha, e aí eles estavam voltando e ele colocava elas em volta de um cercadinho para proteger elas, para que também elas não fugissem. E aí nesse dia ele foi contar suas ovelhas, porque eram muitas, então ele foi contando de uma por uma e todos os dias esse pastor fazia isso para ele ter certeza de que todas elas estavam lá. E aí nesse dia ele foi então contar quantas tinham para que elas ficassem lá guardadinhas e protegidas. Então ele foi 1, 2, 3, ele foi lá contando 10, 20, 21, 22, e foi indo, contando. Quando de repente, crianças, ele foi contando e ele, 99. Aí ele falou, uai, eu tenho 100 ovelhas. Falta uma. E ele foi lá, contou de novo, contou. Ele falou, não, tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho 100 ovelhas e está faltando uma ovelha. Crianças, o que vocês acham que esse pastor fez? Será que esse pastor pensou assim, bom, eu já tenho 99 ovelhas, falta só uma mesmo? Ah, só uma, não tem problema. Será que esse pastor pensou isso? O que vocês acham aí? Será que ele pensou isso? Lembra que eu disse que ele é um pastor cuidadoso, que cuida das suas ovelhas? Então eu acho que ele não fez isso, né? Eu acho que ele foi muito preocupado, crianças, porque ele, nossa, eu tenho 100 ovelhas e está faltando uma. Onde será que ela está, crianças? E esse pastor então ficou muito preocupado. Ele disse, eu preciso encontrar essa ovelha. Sabe o que ele fez? Ele pôs as 99 ovelhas que estavam lá, guardadinhas, protegidas, pôs elas lá em volta do cercadinho, aonde elas estavam e disse, eu vou atrás dessa uma ovelha que se perdeu. Então ele foi já neste dia atrás dessa ovelha e ele estava muito preocupado, crianças. Ele estava pensando um monte de coisas. Eu penso que ele estava pensando, né? Nossa, será que alguém pegou ela? Será que ela foi roubada? Será que algum animal feroz pegou a minha ovelhinha? E ele ficou pensando um monte de coisa, então ele deixou aquelas 99 ovelhas que já estavam ali guardadinhas e foi atrás da uma ovelhinha que sumiu. Por quê? Porque ele amava suas ovelhas, ele cuidava das suas ovelhas, então ele resolveu ir atrás dessa uma que se perdeu. Alguém poderia pensar assim, nossa, mas esse pastor tem tantas ovelhas, uma só ovelha não vai fazer falta. Mas vai sim, porque ele cuidava de todas elas, então ele sentiu falta delas, ele amava as suas ovelhas, ele cuidava das suas ovelhas, então com certeza ele ia deixar as outras lá guardadinhas, quietinhas ali, e ia atrás dessa que estava correndo perigo. Olha só, vocês lembram que eu falei que o pastor cuida das ovelhas e protege? Já pensou, crianças, essa ovelha, ela sai, ela foge, ela encontra um lobo feroz. O que vai acontecer com ela? O lobo pode até comê-la, matá-la, não é? Então o pastor estava muito preocupado com ela. E
procurou e ele não encontrava e ele já estava preocupado, quando de repente, lá no fundo, lá naquele matagal, naquele campo, ele olhou e ele ouviu a vozinha dela. Ele ouviu, crianças, ele foi até lá correndo. Quando ele encontrou sua ovelhinha, olha o estado que ela estava, crianças. Ela estava toda suja, toda machucadinha. Olha só como é que estava essa ovelhinha que fugiu, que se perdeu. Olha que coisa mais triste. Aí ele foi lá, ele pegou de volta sua ovelha, pegou ela no colo e foi com ela andando até a sua casa e foi levando ela, e ela toda triste, toda machucadinha, toda suja. Por quê? Porque ela se afastou daquele cercado de proteção. Quando essa ovelhinha estava com o seu pastor, ela não estava correndo perigo, ela estava protegida, ela tinha comida, ela tinha água, ela estava sendo protegida pelo pastor dela. Mas aí, quando ela se afastou do pastor, olha o que aconteceu com ela. Ela ficou machucada, ela ficou sujinha, ela ficou desprotegida. Qualquer animal feroz podia ir lá pegá-la, crianças. Por quê? Porque ela não estava protegida, porque ela saiu, ela fugiu da onde ela estava. E olha a situação dela. Olha só, mais o pastor, ele amava e ele cuidava tão bem das suas ovelhinhas que ele foi lá, pegou ela, como eu disse, pôs no colo, que ela estava tão machucada que ela nem podia andar quase. Então ele foi, pegou ela e levou para casa. E aí ele ficou então muito contente, levou ela para casa, cuidou dos seus dodóis, todos os seus machucados. O pastor foi lá, colocou o quê? O remedinho, cuidou de cada uma delas, limpou as suas feridas, lavou ela porque ela estava suja, lembra? Ela ficou entre os matos, na lama, estava lá toda machucada, caiu até, então ele foi lá, limpou toda ela, toda ela, e ele ficou muito contente, ficou muito feliz, porque ele achou a sua ovelhinha que estava perdida. Então, olha só, ele foi lá e novamente foi contar as suas ovelhas, e foi contando, e ficou muito contente, porque as suas 100 ovelhas estavam lá, as 99 e mais aquela uma que havia se perdido, crianças. Olha só que coisa mais linda. E ele ficou muito contente com as suas ovelhinhas, todas lá protegidas, todas salvas, e aquela ovelhinha que havia fugido, né? Ela foi então cuidada pelo seu pastor e aí ficou limpinha de novo, ficou protegida de novo, e todos os seus machucadinhos foram sarados, porque o pastor cuidava muito bem delas. E o que nós aprendemos, crianças, com essa história? O que vocês acham que a gente aprende com essa história desse pastor com as suas ovelhas? O que Jesus quis ensinar com essa parábola, contando para aquelas pessoas? Eu vou contar para vocês, olha só. Essas ovelhas, elas representam a gente. Isso mesmo, a gente. Eu, vocês, nossos pais, todos aqueles que servem a Jesus. Nós somos como ovelhas. E quem é o pastor? Quem será que é o pastor? O pastor é Jesus. Jesus, ele é um pastor que cuida das suas ovelhas, ou seja, que cuida de nós. Jesus, como aquele pastor que está escrito em Lucas, ele cuida das suas ovelhas, ele protege elas, ele livra elas de todo mal. Enquanto nós estamos com o pastor Jesus, nós estamos protegidos. Quando nós nos afastamos dele, nós estamos sujeitos a
encontrar muitos perigos, assim como aconteceu com essa ovelhinha. Olha só, enquanto ela estava com Jesus como pastor, ela estava protegida. Ela comia, bebia, estava lá sendo protegida pelo seu pastor. Quando ela resolveu tomar os seus caminhos, ou seja, andar, sair de lá da presença do pastor e visitar outros lugares, olha só o que aconteceu com ela. Ela se machucou, ela estava correndo perigo. E a mesma coisa, crianças, é com a gente. Quando a gente está perto do nosso pastor Jesus, nós estamos protegidos. Quando nós nos afastamos dele, nós estamos sujeitos a correr perigos, não é? Pois é, então isso foi o que aconteceu nessa parábola que Jesus nos ensinou. Eu vou pegar aqui a Bíblia rapidamente para ler para vocês o que está escrito então em Lucas 15, olha só. E Jesus propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achar? O que Jesus quis aqui dizer? Ele estava perguntando: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 ovelhas lá e vai ao encontro daquela que está perdida, daquela uma que está perdida. E achando a ovelha, coloca sobre os seus ombros e cheio de alegria volta para a sua casa, convoca os amigos, vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Ou seja, ele estava muito contente, o pastor fica muito contente quando ele encontra a sua ovelha perdida. Então é a mesma coisa, Jesus ele fica muito contente quando ele encontra uma ovelhinha, ou seja, quando ele encontra um filho que foi perdido, que se afastou dos caminhos dele. Quando ele encontra essa ovelha e ela quer voltar para casa, Jesus fica muito contente, crianças, porque ele é um bom pastor, ele cuida de nós e ele quer sempre estar pertinho de nós, sempre nos protegendo, nos amando, guardando. O melhor lugar para que a gente possa estar mais protegido e amado é ao lado do nosso pastor Jesus. Jesus, então, é o melhor lugar para que a gente esteja. E aqui ele continua dizendo: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, quando aquele que se afasta do bom pastor Jesus, ele sai dos caminhos, olha só, ele sai dos caminhos e aí ele se suja, ele se contamina com o pecado e ele fica assim, olha, essa ovelhinha, lembra que eu disse que representa a gente? Pois é, quando nós saímos da presença do Senhor, optamos pelos nossos caminhos, pecamos contra o Senhor, com mentiras, com desobediência. Vocês sabiam que quando a gente peca, a gente fica sujo assim? Pois é, porque o pecado ele é sujo. O pecado suja as nossas vestes, suja o nosso coração. Então nós ficamos, crianças, como essa ovelha, sujinha e machucada. Mas a palavra fala que quando nós nos encontramos com o pastor novamente, ele nos limpa, ele limpa ele sara as nossas doenças, sara os nossos machucados, não é? Então, quando Jesus nos encontra, nós ficamos